gente fala sobre como a tecnologia vem avançando no campo. Os drones, por exemplo, vêm sendo bastante utilizados na produção rural e podem se tornar uma ferramenta indispensável para o monitoramento da cobertura e também a altura das pastagens, além de fazer a gestão dos bois nas fazendas de pecuária. Uma pesquisa realizada pela Embrapa mostrou que o mapeamento aéreo pode aumentar a eficiência do setor. Quem vai explicar melhor isso para a gente é a Márcia Silveira, pesquisadora da Embrapa, na área de sistemas de produção com foco em manejo de pastagens. Muito boa tarde, Márcia. Seja bem-vinda aqui ao Planeta Campo. Boa tarde a todos. É um prazer estar hoje com vocês no Planeta Campo, falando um pouquinho desse nosso trabalho. Que bacana, o prazer é todo nosso. Márcia, eu queria que você começasse, inclusive, explicando para a gente como é que funciona esse processo de monitoramento das pastagens por drone para avaliar aí a capacidade de suporte do pasto e também a lotação dos animais ali. Esses resultados são confiáveis? Como que isso é feito, Márcia? Bem, o trabalho que a gente vem desenvolvendo, né, já há mais de 2 anos, ele tem um foco em aprendizado de máquina, uma tecnologia, uma ferramenta que se chama aprendizado de máquina. E no que consiste? Justamente em a gente utilizar o drone, né, para fazer toda essa parte de cobertura, né, via sensoriamento remoto de algumas áreas de pastagem, aproveitar as informações que são geradas via as bandas, né, de imagem espectrais do drone, casando essas informações levantadas com aquelas informações clássicas de monitoramento de pastagem, sendo elas altura, cobertura do solo pela forrageira, né? E vendo, através de alguns métodos estatísticos, como que essas informações, elas se casam, né? No sentido da gente poder se valer de uma ferramenta como o drone para auxiliar nas tomadas de decisão do manejo de pastagem. Então, nós fizemos algumas classes de avaliação de manejo de pastagens, como uma classe onde a gente vinculava altura e cobertura do solo para uma condição de pré-pastejo, altura e cobertura do solo para uma condição de área sendo monitorada com animais em pastejo, condição de altura e cobertura para uma área em pós-pastejo e também de solo completamente descoberto por vegetação. E aí, contrastando essas informações de campo, usando régua e balança, o método convencional, com as imagens de drone, a gente chegou em alguns resultados que sim, são confiáveis e que nos mostram uma exatidão de pelo menos aí 60%, 70% nesse tipo de informação, de que a imagem de drone pode ser utilizada para nos auxiliar nessa estimativa de altura e cobertura do solo e que casa com essas classes de manejo de pastagem. Legal, ô Márcia, agora só para esclarecer isso, essa informação ela vai ajudar o produtor na tomada de decisão de onde colocar os animais, de que momento entrar com os animais no piquete ou tirar, é isso, Márcia? Exatamente. É bom a gente ressaltar que esse tipo de informação de tecnologia que a gente tem trabalhado, ela ainda não é um substituto às atuais recomendações de monitoramento de pastagem, né, que demanda que o pecuarista, né, ou quem trabalha na propriedade vá às áreas, monitore, observe o que está realmente acontecendo, porque o crescimento de planta e desenvolvimento, né, dessas plantas e o consumo dessas plantas pelos animais, né, tem toda uma dinâmica que a gente ainda não consegue substituir via tipo um sensoriamento remoto, mas ela vem sim auxiliar nesse tipo de tomada de decisão, no sentido de nos mostrar ali, às vezes, uma área que, por exemplo, numa propriedade muito grande, uma área que precisa e demanda de um cuidado maior naquele momento, então vai ali primeiro para tomar essas decisões em termos de ajuste de carga, de rotação dos animais nos piquetes. Então, ajuda a direcionar e otimizar o tempo dentro da propriedade. Seria mais ou menos essa a lógica do que a gente está colocando. Nós trabalhamos com uma espécie em especial até agora, que é o capim-piatã, uma fazenda comercial. Então, a gente ainda precisa validar esse tipo de informação para outras espécies forrageiras, para dar mais robustez a essa ferramenta, a esse aprendizado de máquina e poder utilizar de forma mais abrangente, mas já é possível os produtores com um drone comum, um drone comercial, fazer uso desse tipo de informação como ferramenta auxiliar. Que bacana, Márcia. Eu queria te perguntar também se isso agiliza, né, o trabalho dos produtores. Eu vi ali que para a gente fazer um monitoramento de uma área de 100 hectares é bem mais rápido do que no método convencional, né, Márcia?
Exatamente. Quando nós começamos a idealizar, a trabalhar esse trabalho numa equipe multidisciplinar que envolve pessoas da Embrapa, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e alguns alunos que trabalham com sensoriamento remoto da Universidade Federal de Viçosa, nós queríamos uma ferramenta prática, que Uhum. o produtor pudesse, né, se valer e fazer o uso dela. E aí a ideia era essa, trabalhar com um drone, né, que não fosse uma super máquina, mas que possibilitasse, né, via as bandas aí do visível, trazer esse tipo de informação e que trouxesse essa otimização do tempo. Então, numa área, por exemplo, os nossos estudos mostraram que num dia bom, sem muito vento, né, para a realização do voo do drone, tendo baterias acessórias ali para fazer a substituição, em 3 horas era possível a gente fazer uma cobertura adequada de uma área de mais de 100 hectares em termos de levantamento de imagem, né, para tomada de decisão em relação a esse manejo dos animais ali na nossa área. Se fosse trabalhar no método convencional, né, de ir com a régua para monitoramento da altura, nós levaríamos aí pelo menos uma manhã para cobrir toda essa área de 100 hectares. Então, traz esse tipo de otimização de tempo. Como eu já chamei a atenção, não substitui, mas pode ser uma ferramenta auxiliar bem interessante. Sim, pode ser um outro braço ali, né, bem eficiente, né, Márcia? Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, foi um prazer conversar com você. O prazer é todo meu, em nome da Embrapa, eu agradeço a oportunidade e tenham todos um ótimo dia. Ótimo dia para você também, bom trabalho. Planeta Campo, patrocínio. JBS, alimentar a mudança é o nosso compromisso. Apoio. SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade.